Mensagens privadas reveladas nesta semana expuseram uma crise dentro da família Bolsonaro. É isso mesmo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, trocou ofensas com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em conversas de WhatsApp. Em um dos trechos, Eduardo chega a escrever: "Vai tomar naquele lugar, seu ingrato." Ele não poupou aqui, né? Eu te poupei. Essa família, de fato, é muito unida, né? Bom, vamos ver a íntegra dessas mensagens com a Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Essa família é pouco unida e muito ouriçada, como diria aquela música lá, né? Adaptada aqui para a ocasião. Daiane Oliveira está aqui para contar para a gente esses casos de família. Olha só, a Dai tá no @DaianeJOliveira para você seguir a Dai. Pode me seguir também aqui no @lu.junior se você quiser. Vamos lá, Dai. Lu, a gente pode inclusive completar, né? Brigam por qualquer razão, eles são super violentos entre eles, e não pedem perdão, tá? A gente tem que fazer essa adaptação. A gente sabe que nem todas as famílias são perfeitas, a gente sabe que os Bolsonaro, né? Que todos eles são complicadíssimos em 500 mil questões, mas a gente precisa mergulhar um pouco nesse chorume de briga de família para entender também que aquela ideia de Deus, pátria e família é uma falácia. Tanto Deus quanto pátria, sobretudo a família. E é exatamente isso que esse grupo do WhatsApp, que essas mensagens revelam para a gente. E eu vou te pedir, Lu, por favor, para trazer a primeira matéria que vai apontar um pouquinho do UOL e vai trazer um pouquinho o teor dessas mensagens aí que foram reveladas. E a gente vai comentar em cima disso, porque foi um bate-boca geral aí no grupo do WhatsApp em que o Eduardo xinga o próprio pai. Não é todo amor, não saiu do país para pedir anistia, não deixou o mandato por causa dele. Vamos lá, Lu. Bolsonaro concedeu para a imprensa aqui no Brasil, e ele falou sobre a imaturidade do filho. Isso repercutiu muito. E aí, nos bastidores, a gente até trouxe essa informação na época, né, de que Eduardo Bolsonaro teria ficado muito bravo. E isso apareceu no WhatsApp de Jair Bolsonaro, ele xingando o pai aqui. Esse é um trecho extremamente forte. Eu não estou localizando aqui, mas aqui, ó. Tá aqui, ó, a chamada de vídeo, eles se falam por vídeo, e depois, ó, eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. Aí ele coloca aqui, ó, VTNC. O que significa isso, Sakamoto? VTNC? Vai tomar no cu. Eu não queria falar, deixa eu ver. VTNC, seu ingrato do... Sabe o que eu falo. Seu ingrato do... O Sakamoto encheu a boca pra falar, né? Do caralho. Gente, é muito forte. Aí ele fala, me fudendo aqui. Você ainda te ajuda a se fuder aí. Se imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, por que você me joga para baixo? Quem vai se fuder é você e vai decretar o resto da minha vida nessa porra aqui. Tenha responsabilidade. Josias, essa troca de mensagens entre pai... Dai, aqui, acho que vamos retomar o contexto, né, para quem chegou no meio do corte. Então aqui o Eduardo Bolsonaro mandando uma mensagem pro próprio pai. Por incrível que pareça, daqui é uma mensagem pro próprio pai, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente teve, nesse dia aí, agora em julho, o Bolsonaro elogiando o Tarcísio e dizendo que o Eduardo ainda era imaturo. É algo nessa linha. E aí ele fala, né, eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, em relação a ser imaturo, né, essa entrevista que o Bolsonaro deu ao Poder 360, e ele fala que estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende, seu ingrato do... E aí começa a xingar. E ele diz, né, vai tomar naquele lugar, e diz que ele tem responsabilidade. Mas tem uma preocupação legítima,
que é se o Bolsonaro jogar para cima do Eduardo a articulação nos Estados Unidos, como se o tarifaço fosse apenas uma ideia do Trump, em que tanto o Eduardo quanto o próprio Bolsonaro não tinham nada a ver com isso, ou deixar só nas costas do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo ele não tem possibilidade de voltar para o Brasil sem uma sanção judicial. E ele já vem sofrendo, ele já sabia que esse inquérito chegaria. Ele tinha, inclusive, o Pedro vai falar sobre isso, mas a gente tem um questionamento aí que seria alguma informação privilegiada, porque ele sabia que ele seria indiciado sobre essa tentativa de golpe, tentativa de obstrução judicial, e essa afronta aí, essa luta para que os ministros da STF sofressem algum tipo de sanção no exercício do seu trabalho, que é uma ilegalidade. Então ele fica muito bravo, ele xinga o pai, ele chama o pai de ingrato, ele manda o pai para aquele lugar, e é só ladeira abaixo, gente. De fato, ele não é mais nenhum menino, né? Ele tem 40 anos e ele encerrou a vida política dele quando ele fugiu para os Estados Unidos para tentar essa anistia para o pai. E fica muito claro com essas trocas de mensagens exatamente isso, né, Lúcio? Exato. Bom, tem mais tempo aqui de vídeo, daí posso soltar? Pronto, pode. Aí, filho. Gente, o que isso revela, hein? Revela um ambiente de absoluta degeneração, né? O Bolsonaro tem esse tipo de linguajar. E quem sai aos seus não endireita, né? Então está claro aqui que os filhos herdaram esse hábito do pai. Agora, muito, muito impressionante, né? Um filho recomendando ao pai que se dedique à atividade de se autofornicar, dirigindo palavrões ao pai. Também. Peraí, Josias. Se autofúnica. Muito elegante, né? Muito elegante. O pastor Malafaia, né? O linguajar do pastor Malafaia nessa troca de mensagens é absolutamente aviltante, né? Se fosse viva a Dercy Gonçalves, você é muito nova, Fabiola, não conheceu a Dercy, talvez. Opa, como eu não conheci? Eu adoro a Dercy. Sim, até eu conhecia. Se fosse viva a Dercy Gonçalves, pediria a Deus para higienizar a língua do Malafaia. Né? Quem ouve o Silas Malafaia falando de Deus nos púlpitos, com tanta convicção, pode imaginar que Deus não existe quando observa esse linguajar pouco cristão usado pelo pastor aí no escurinho do Zap, né? Pronto, Lúcio, é só isso mesmo, mas é exatamente isso, né? Gente, todo mundo conhece a Dercy Gonçalves. Quem não conhece a Dercy Gonçalves, vai lá buscar quem foi a Dercy Gonçalves, porque ela não era bela recatada do lar, tá? Era bela, mas não recatada do lar. O linguajar era maravilhoso. A Dercy era uma mulher que foi muito, muito transgressora aí na época em que ela viveu, né? Foi uma mulher super empoderada. Pois é, adoro os líderes antigos da Dercy. Enfim, a gente tem o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que em março disse que vai para os Estados Unidos. Ele tenta ali ainda em março, não, foi março? Foi março, exatamente. Lá em abril ele já tenta a sanção contra o Alexandre de Moraes. A gente tem em maio, né, ele extremamente ofensivo contra o STF. A gente tem em junho, foi quando o Bolsonaro mandou 2 milhões para a conta dele, para ele não passar necessidade, 2 milhões de reais, tá, gente? Para ele não passar necessidades nos Estados Unidos. Parte desse dinheiro, inclusive, a Polícia Federal aponta que ele transferiu para a sua esposa Heloísa, e tinha uma conta aqui no Brasil que também recebeu dinheiro, só pensando aí numa possibilidade de bloqueio de contas. Em julho, quando começa de fato essa briga aí, né, essa briga foi em julho, foi quando vem a questão do tarifaço. Então é o auge da tensão dos bolsonaristas ali, do clã Bolsonaro com o governo brasileiro, com as articulações que o Eduardo estava fazendo nos Estados Unidos. Então, o Eduardo tem um medo legítimo, que é o Tarcísio, de fato, ser a opção dos bolsonaristas, que ele não consiga uma anistia. Inclusive, tem um trecho da mensagem, Lúcio, que ele fala assim, né? Agora é o Tarcísio que quer pousar de Salvador da Pátria. Ele pode ter certeza que ele é a solução. Ele não é a solução, né? A solução Tarcísio só vai agradar o pessoal da Faria Lima.
E é exatamente isso. Ó, o pessoal da Faria Lima não está querendo uma anistia para Bolsonaro. A gente viu grande parte agora do agro e da indústria criticando a tarifação. E o Eduardo é aquela pessoa que diz, não, tarifação é porque a gente precisa da anistia, porque sem anistia a gente não vai reverter esse quadro. E é perigoso quando ele faz isso, porque ele está agindo contra o próprio país. Mas isso já sabemos, isso é nítido para a gente que vem aqui numa linha progressista, mas ainda não é nítido para uma boa parte da população. E parece que esse relatório da Polícia Federal vai trazer luz para isso. O Eduardo Bolsonaro deve estar em polvorosa, deve estar dando chilique dentro de casa, até imagino, viu? Vou até dar uma olhada nos stories do Eduardo, porque ele deve estar super chiliquento. E faz sentido, porque toda essa trama foi desvendada. Inclusive, eu vou repetir mais uma vez, que é o fato dessa família não ser uma família estruturada, de não existir Deus, pátria e família. O Bolsonaro, qual é a religião do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele participa de que religião? Ele vai para a igreja com Michele, mas ele participa de uma congregação, ele trabalha em algum espaço. Ninguém sabe, porque isso é inexistente, porque é um jogo de cena de que ele seria um religioso que alguns anos atrás pediu para a ex-mulher praticar um aborto do Renan, né, do Jair Renan. A gente lembra disso, tem a ex de Bolsonaro lembra disso, tem entrevistas do Bolsonaro falando sobre isso. E agora, Deus, pátria e família, a gente sabe que não é, né? Mas fica muito evidente a cada momento, Lúcio. E assim, eu particularmente quero mais que pegue fogo mesmo, porque eu adoro ver essas exposições, esses barracos de família. Assistia lá o programa antes era Márcia Goldschmidt, depois foi uma outra, esqueci, Cristina Rocha. Adorava aqueles barracos, tem umas cenas épicas. Eu acho que a família Bolsonaro deveria parar lá nos barracos de família. E você, Lu? Já pensou? Família Bolsonaro nos casos de família? Aquilo que a gente diz, né? Geralmente, quando os filhos têm esse tipo de comportamento, de algum lugar eles aprenderam. E pode ter sido em casa, pode ter sido na rua, mas pelo histórico que a gente sabe do Bolsonaro em reuniões, inclusive em reuniões oficiais, né? Como a gente viu a reunião ministerial durante o seu governo, ele realmente fala muito palavrão, ele não economiza, não tem jeito de falar, né? Ele se comunica dessa forma agressiva e os filhos acabam indo pelo mesmo caminho, né? Na frente das câmeras é aquilo, chorando pelo meu pai, ai Trump, ajuda meu pai. Por trás vai tomar caju, porque falaram essa besteira de mim lá, né? Então, mas o que a gente precisa ficar de olho, Dai, é que realmente isso é muito uma tentativa de narrativa na frente das câmeras, na frente das redes sociais, né? De parecer a família perfeita, a família que todos se adoram, mas por trás é um jogo político absurdo, né? Entre eles mesmos, tá? A gente já viu, inclusive, Michele Bolsonaro se engalfinhando com Carlos Bolsonaro, entre outras coisas acontecendo nessa família. E aí, saindo um pouco da parte de análise e informação e indo estritamente para a parte de opinião, na minha visão, a família Bolsonaro é o pior tipo de família que nós temos no Brasil. É uma família totalmente que fez a política como profissão de família, né, como negócio de família, foi colocando 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, colocou filho onde podia, colocou esposa, vai colocar, né, provavelmente, esposa também. Então, para uma família que diz tanto sobre ser outsider da política, que diz tanto sobre responsabilidade fiscal, para a extrema-direita, né, que diz tanto sobre responsabilidade fiscal, tem que olhar para o próprio umbigo, né? A família Bolsonaro é um monte de gente que virou a profissão deles é ser político. Se tirar isso, olha, não sei se eles conseguem fazer muita coisa na vida não, sinceramente. Mais algum ponto, Dai? Então, ficamos por aqui, mas antes de ir embora, eu quero fazer um convite para você. Vou tirar daí um pouquinho da tela aqui, porque eu vou falar para você sobre uma informação importante. Olha só que eu vou colocar na tela agora para você. Cafake. Imitações de café surgem nos supermercados. É isso mesmo que você está ouvindo.
Essa é uma notícia da CNN. Eu queria destacar para vocês, olha só, o analista de economia da CNN alerta para o surgimento desses produtos alternativos que ele classifica como uma cilada gastronômica. Esses substitutos muitas vezes contêm ingredientes que não são tradicionalmente associados ao café, como a polpa do grão, normalmente destinada à ração animal ou fertilizante. Vocês acreditam nisso, minha gente? Pois é, no supermercado hoje em dia tem até café-fake, o café fake. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou alertando sobre isso? Porque eu queria convidar vocês para conhecer a Vero. É isso mesmo, olha só. A gente está com uma parceria super legal com a Vero, que é essa marca de café mensalmente você recebe, tá? Por assinatura você consegue receber mensalmente um café diferente. Não é o mesmo café, tá? Então, aqui inclusive tem todas as informações do café, tem o sensorial, olha só, aqui ele diz, o café que eu recebi nesse mês da Vero. Café frutado, com aroma de doce de frutas negras, acidez equilibrada, corpo suculento e notas de groselha e mel. E isso daqui, ó, café de verdade em grão, tá? A gente tem aqui também o moído. Tem um moído aqui também da Vero. Inclusive, quando aperta, vem um cheirinho de café aqui. A gente tem essa aberturinha aqui. Vem o cheirinho essa hora com esse cheirinho. E é muito legal que a Vero também manda todo um contexto dos pequenos produtores. É isso mesmo. O café que você recebe em casa é um café de qualidade de pequenos produtores, que você pode ajudar. Olha só, tem a foto deles aqui. Tem toda a história dos pequenos produtores que vem junto aqui. Então, não é só um café. É você apoiar realmente os pequenos produtores. Olha que legal aqui, inclusive tem toda como é, né, o café que foi enviado para você. Aqui ele diz, né, aroma doce frutado, acidez e tudo mais. Então você tem todas as informações sobre o café que você está recebendo. Além, claro, da qualidade certificada pela Vero. Olha só, com a Vero você recebe mensalmente o café na sua casa. Tem essa curadoria, ela é inédita no Brasil, tá? Dos pequenos produtores, com café de qualidade. E no plano anual tem brindes, tá? E tem um cupom aqui, inclusive, na descrição desse vídeo, cupom Meteoro, tudo junto, que você pode ter um cupom aí de 30% off no mensal com esse código, ou você pode ter 4 brindes com esse código no anual, no plano anual, ou ainda você pode ter 10% off nos itens da lojinha da Vero. Então fica aí a dica para você aproveitar. O cupom está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. É só você copiar ali ou vai lá direto no site da Vero. Meteoro, tudo junto, é o cupom especial para você usar tanto no plano mensal ou nos brindes do plano anual, ou ainda desconto nas lojas da Vero. Tá certo, minha gente? Então esse é o convite para você não cair em pegadinha de café fake. Café de qualidade, de verdade, ó, é da Vero, tá bom? Grande abraço, até a próxima.